Amém, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvamos e glorificamos a Deus porque nós estamos vivos, nós respiramos. O Senhor nos deu o dom da vida, o fôlego de vida, aleluia. Como Deus é maravilhoso. E eu estou passando aqui para compartilhar com os irmãos, com os amigos, mais uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Está em Isaías, capítulo 38, onde ele diz que Deus enviou o profeta Isaías até o rei Ezequias, e com a mensagem que dizia assim: assim diz o Senhor, arrume a tua casa, porque vós morrerás e não viverás. Então a palavra diz que o rei Ezequias se virou para o canto, porque o rei naqueles dias estava doente, né? Então ele estava deitado, prostrado, e ele simplesmente se virou para a parede e orou ao Senhor pedindo perdão. E imediatamente Deus mandou que o profeta Isaías voltasse até o rei Ezequias e disse a ele que Deus ouviu a sua oração, perdoou e que ele viveria mais 15 anos, né? E quão maravilhoso é o Senhor, né? A palavra diz que depois da exortação de Deus ao rei Ezequias, ele simplesmente se virou para a parede e orou ao Senhor pedindo perdão. Arrume a tua casa, assim diz o Senhor, né? E ele orou e pediu perdão para Deus. A palavra não diz que o rei Ezequias se levantou e foi tomar banho, fazer a barba, arrumar a sua cama e resolveu seus problemas. Não. A palavra diz que o rei Ezequias, ele virou para a parede, né? Ele buscou ali simplesmente a face de Deus. É onde está a solução de todos os nossos problemas. A face de Deus, entrar na presença de Deus. Ele não se levantou, não foi consertar nada. A palavra diz assim que vós que estáis cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei, né? O Senhor nos manda ir até Ele. Ele não manda mudar de vida. Resumindo para os nossos dias, você que vive em pecado, aquele pecado de morte, prostituição, assassinato, roubo. Tem pessoas que dizem assim: quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu mudar de vida, eu vou buscar Deus. Não. Porque quem trabalha na nossa vida espiritual, no nosso caráter, é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos tira do pecado. Não adianta a gente querer sair do pecado para buscar Deus. Não. Nós temos que buscar Deus assim como nós estamos. Aquele que rouba, vai roubando. Aquele que mata, vai matando. Não busque parar. Não estou falando para continuar a fazer isso não, tá, irmãos? Mas nós não temos que buscar primeiro nos livrar do pecado, parar de fumar, parar de beber, parar de prostituir, para depois buscar a Deus. Não. Vá a Deus assim como você está. Pode ir com cigarro no bolso, pode ir com a boca ainda com o hálito de bebida. Busque a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem nos liberta do pecado é Deus. Quem nos tira da presença do pecado é Deus. O rei Ezequias, ele imediatamente buscou a Deus, ainda prostrado ali, deitado, ele se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Muitas igrejas também trabalham contra, quando acusa as pessoas por práticas dos pecados. E quem nos acusa dos nossos pecados é o inimigo. Nós temos que amar as pessoas que entram na nossa igreja, né? Mesmo que esteja com um maço de cigarro no bolso, mesmo que tenha acabado de sair de um bar, esteja ainda com o hábito de bebida, né? Nós não devemos acusar as pessoas pelos seus pecados, mas devemos amá-las.
E saber que quando nós entregamos para Cristo, Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos regenerar do pecado. É Ele que trabalha na nossa mente, é Ele que trabalha no nosso pecado. A Bíblia diz que nós iremos ter a mente de Cristo. E é isso que nos tira do pecado, né? O pecado não nos livrar do pecado não é ter medo de voltar a pecar, não. Porque aquele que está em Cristo, ele pode se deparar com o pecado ali. E ele não vai se escandalizar com o pecado. O pecado não escandaliza mais o cristão. Porque a nossa mente foi cauterizada, né? Foi trabalhada. Então, independente da forma que você está, independente se você está na prática, porque todos nós somos pecadores, né? Continuamos pecando. Mas nós temos que nos purificar no espírito. A palavra diz que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É no espírito que nós temos que estar limpo. É no espírito que nós devemos ter repúdio pelo pecado, que devemos abandonar o pecado. O espírito não tem mais desejo pelo pecado. A carne é pecaminosa. A carne volta ao pecado. Mas é no espírito que nós devemos nos arrepender. E quem faz esse trabalho é Cristo. Então, todos nós estamos diante do pecado. Mas é no espírito que nós devemos buscar a Cristo. Não pense em largar o pecado para depois buscar a Cristo. Mas sim buscar a Cristo e Ele te limpará. É Cristo que nos purifica. É Cristo que nos santifica. Então é a palavra que eu deixo para os irmãos hoje. Os que estão na igreja, não aponte os pecados daqueles que ainda não conseguiram se limpar, que não foram restaurados por completo. E vós que está nessa vida, não se preocupe em se limpar para buscar a Cristo, não. Busca a Cristo assim como você está. E é Ele que vai te limpar, é Ele que vai te purificar. Assim como o rei Ezequiel, ele simplesmente buscou a Cristo. E imediatamente ele buscou a Deus, né? Cristo ainda não existia, não tinha nascido ainda nessa época, que é o Antigo Testamento. E Deus mandou que o profeta Isaías voltasse lá e dissesse ao rei Ezequias que ele foi restituído, que ele teria mais 15 anos de vida. Amém? E o rei Ezequias teve mais 15 anos de vida, ainda teve um filho que foi o rei posterior a ele. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que essa palavra possa trazer vida e vida em abundância para aquele que ouvir e assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.